Mateus capítulo 19, verso 16, é o tema da nossa mensagem, é isso aí. Tudo é possível para Deus. Hoje é parte 2, amém? Eu vou assim por diante. Mateus capítulo 19, verso 16. Você está animado também? Amém. Se não tiver, vai sair hoje, que eu vou. O anjo está aí com a injeção verde aí para aplicar na tua veia. Ih, rapaz, Mateus sumiu da minha Bíblia? Beleza? Vamos lá? Posso ir? Verso 16. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou o mestre: que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus. Por que me pergunta a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça os mandamentos. Ao que perguntou: quais? Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas palavras, o jovem afastou-se, triste, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E lhe digo mais: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar nele, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Essa é a nossa campanha, todas as coisas são possíveis para Deus. É o tema principal da nossa mensagem. Então fala comigo: todas as coisas são possíveis para Deus. Querido, não importa o que você está vivendo, mas a questão não é Deus querer fazer, é eu estar pronto para receber. Porque isso aqui já é uma verdade. Tudo é possível para Deus. Mas por que as pessoas não recebem? Porque elas não estão prontas. Agora, por que não estão prontas? Porque não valorizam treinamento. Porque ele conhecia de Bíblia, ele foi criado na igreja, ele conhecia os princípios, mas ele vivia na superficialidade. Porque o primeiro sacrifício que ele teve que fazer, porque na verdade Deus não queria nada dele. Deus não queria que ele desse o dinheiro aos pobres, Deus queria que ele tirasse o dinheiro do coração. Porque onde tiver teu coração, Deus tem alguma coisa contra rico entrar no céu? Não, querido. Ele quer que o rico... As igrejas da Barra hoje, do Recreio, estão extremamente lotadas de pessoas que têm se entregado ao Senhor aos montões. Porque Deus não tem nada contra rico. Deus tem contra pessoas que estão presas por dinheiro. É isso aí. Porque tem gente que é pobre, mas é preso por dinheiro. É isso aí, meu irmão. Que não vem para a igreja por causa de um monte de coisa. Porque ele praticava alguns princípios, mas isso não era... Deus não era totalmente dono do coração dele. Eu andei te perguntando aí a respeito daquilo que está governando a tua vida, porque o texto diz que o que deixou ele triste, porque, querido, apesar de ele conhecer Bíblia, ele praticar alguns pontos da Bíblia, ainda havia uma falha no coração dele. Querido, ovelha, se no teu coração ainda tem um vaziozinho, se aproxima mais do Senhor um pouquinho, porque talvez você está amarrado a alguma situação dessa terra. Você está preso, pastor, não sei o que é, mas é igual, eu estou com sede, eu bebo água, mas não mata a minha sede, tem um negócio aqui dentro ainda. Então se tem, era o caso dele, ele praticava alguns princípios da palavra de Deus, os 10 mandamentos que o judeu tinha que praticar, mas havia um vazio. Ele foi perguntar a Jesus: Senhor, o que eu ainda tenho que fazer para ser salvo? Porque se tem uma coisa que Deus quer colocar no teu coração, é certeza. Porque se você não tiver certeza, querido, é difícil. Então isso aí, tudo é possível.
Aquele que crê. Pode apagar, meu filho. Pode apagar a luz, tá? Para ficar mais escuro aí. Então tudo é possível ao que crê, mas para Deus tudo é possível. Essa palavra eu disse aqui, terminei semana passada, que tu tem que declarar essa palavra contra tudo e qualquer situação que aparece na tua vida, para que você olhar por outro ângulo, para ter o teu foco estar em outro lugar. Pastor, mas eu estou vivendo isso, mas é possível ser transformado, amém? É possível. Mas eu estou vivendo aquilo, minha família está isso, está aquilo, mas é possível ser transformado, porque Deus, para Deus é possível. E eu terminei de semana passada falando isso, que se para Deus é possível, então tudo é possível a quem crê, porque Deus quer encher teu coração de crença, para que você entenda que aquilo que você está vivendo é possível de ser transformado, não para mim, para você, mas para Deus, porque não é na força do nosso braço, mas na força da nossa crença. Esse é o entendimento que tem que ter mais a vida, porque essa certeza precisa estar firme nos nossos corações, essa certeza de que tudo é possível para Deus, querido, porque tem que estar firme no teu coração. Sabe por quê? O papel número 1 do inimigo é dizer mentiras a respeito de Deus para você. Esse é o papel número 1 desse miserável. E o segundo papel dele, ele só se importa com essas duas coisas: falar mentira de você para você mesmo. Ele trabalha com a mentira. Então, se você não tem certeza, aí ele rouba a tua fé, porque você não tem certeza. Você está caminhando por tentativa, e não é isso que Deus chamou a gente. Eu disse semana passada que você precisa conhecer a Deus e ter certeza de quem Deus é, porque Paulo estava no maior naufrágio, o barco lá, depois tu olha lá, eu te dou um dever de casa, Atos capítulo 27 e 28, Paulo saiu e ele avisou, ele já sabia, avisou o capitão do navio, falou, semana que vem eu vou falar sobre isso. Ele avisou o capitão do navio, vai ser danosa a viagem, mas o capitão do navio preferiu dar mais ouvido ao piloto do que a Paulo. Só que depois que pagou uma pressão, ele deu ouvido a Paulo. Aí tu vê lá na frente, depois o barco naufragando, Paulo assume a responsabilidade. Olha só, isso é crença, querido. Ele diz, pessoal, vamos fazer o seguinte: o Deus em quem eu creio e de quem eu sou esteve comigo e me disse que ninguém vai se perder, só o navio. E eu acredito que será assim que acontecerá. E o barco afundou, irmão, mas 272 pessoas foram salvas. Por quê? Porque tinha alguém naquele barco que acreditava. Então é isso aí, alguém do barco tem que acreditar. Então, eu e você, nós estamos no barco daqueles que acreditam. Amém, irmãos? Não que venha a igreja somente. A gente não vai mudar a nossa vida. Terça-feira na oração estava falando isso. Não é um processo religioso. Não é isso. Quem vive religião continua com fracasso instalado, porque vai passar 300 anos e não tem resultado. Porque Jesus confronta a religião com milagre. O milagre é o confronto de Jesus para a religião. Pastor, tem 1000 anos que eu estou na igreja e não tem milagre? É religião. Porque igreja, responsabilidade com Cristo, relacionamento com Cristo. Falei isso terça-feira. Depois tu dá uma olhada lá na campanha de oração. Tem milagre, irmão. Família transformada. Pastor, que dia? Eu não sei, mas tem milagre. Amém ou não amém? Fala assim, a minha casa tem direito de milagre, irmão. Que a gente está caminhando com Jesus. Então, nos aproximamos de Jesus para acabar com qualquer dúvida. Para que nós nos aproximamos de Jesus? Acabar com dúvida. Porque, na verdade, ele estava com dúvida, mas ele voltou com dúvida. Porque é uma decisão. Porque eu vou te falar, Cristo pode dar qualquer explicação para nós, mas se eu decidir abraçar o que eu acho, o que eu penso, eu vou continuar da mesma maneira. Porque a semente que cai à beira do caminho, o diabo rouba. A semente que cai em terreno pedregoso, o coração rouba. E a semente que cai num coração cheio de espinho, esse mundo rouba. O desejo, as paixões nesse mundo. Então é isso aí. Ou eu me aproximo para tirar a dúvida, ou eu continuo com dúvida. Porque é uma decisão minha. Fala assim comigo, é uma decisão minha. Acabar com a dúvida ou continuar com a dúvida. Porque ele se aproximou de Jesus e cometeu um erro gravíssimo. Jesus deu a explicação a ele e ele voltou para casa com dúvida, porque ele preferiu a dúvida do que a certeza. Porque é isso que o inimigo quer. Que tu venha à igreja e continue com dúvida, querido. Oi? Você está ouvindo ou não?
Quantas vezes já fui na casa de pessoas, mas pô, eu sou da igreja, e daí? Você está dando ouvido à explicação de Jesus ou está continuando com a... Não, peraí, o pastor falou isso, mas... Não, peraí, a Bíblia falou isso. Não, meu amor, abraça aquilo que Deus está falando. Cada dia, tintim por tintim, que vai acabando com a tua dúvida, tu vai crescendo, que crescimento é acréscimo da verdade de Deus. Anota aí, crescimento é resultado do acréscimo da verdade de Deus no meu coração. Então, quanto mais de verdade entra no meu coração, mais eu cresço a respeito de verdade. Porque a verdade é a capacidade que Deus nos dá de confrontar as mentiras do inimigo contra a tua vida. Ah, mas eu fui criado na igreja. Eu também. Mas não acrescentei verdade, porque eu ia para a igreja e voltava com dúvida para casa. Olha só, eu nunca vou fazer de tudo para tu não voltar com dúvida. É isso aí. Por isso eu pago o preço de oração, de jejum, para receber revelação de Deus, para encher teu coração. Porque eu não quero você com dúvida. Porque não adianta nada a gente vir para a igreja e voltar para casa doente. O que acontece com as pessoas. Eu falei terça-feira na oração, ia para a igreja e voltava doente, ia para a igreja e voltava doente. Falei na célula ontem. O cara ia para a igreja com a mão mirrada, voltava com a mão mirrada. Pensa aquele cara, a mão direita mirrada. Como é que o cara trabalhava? Não tinha como trabalhar, a mão direita mirrada, o que aconteceu com ele? O instrumento de trabalho dele de prosperidade estava amarrado. Isso é o que o demo quer. Então ele mendigava. Por quê? Porque não podia trabalhar, que a mão direita dele era mirrada. E Jesus tocou na mão e ele voltou. Só que quantas vezes ele foi para a igreja e voltou doente? Agora por quê? Porque tinha gente lá se posicionando de maneira errada. Você está me ouvindo ou não? Porque a igreja é lugar de transformação, querido. É isso mesmo. Porque Deus vai colocando cada dia uma semente no teu coração que vai mudando o teu ambiente. Porque quem transforma teu ambiente é você. Fala, quem transforma meu ambiente? Sou eu. Pastor, lá em casa é mó inferno. É o ambiente que você está produzindo. Porque não tem verdades, a mentira prevalece. Porque a mentira só prevalece até quando? Quando a verdade chega. Então era isso aí. Então não adianta nada voltar com dúvida. Porque relacionamento com Deus está ligado a fazer sempre o que Ele pede, mesmo que eu não goste. Fala comigo, relacionamento com Deus está ligado a fazer sempre o que Ele me pede, mesmo que eu não goste de fazer. E Jesus falou para ele, vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Ai meu Deus do céu, Jesus está doidão, vou dar tudo meu para os pobres. Cara, sabe o que Jesus queria mostrar para ele? Que ele não conhecia nada de Deus. Porque até você conhecer a Deus, Deus vai te desafiar, querido. Ele não conhecia nada de Deus. Então quem não conhece nada de Deus vive na superficialidade, que não adianta nada eu ter 300 mil anos de igreja e não conheço nada de Deus, porque eu não conheço nada de Deus e experiência nenhuma terei com Deus. Eu só vou viver, eu venho à igreja. Fui à igreja, como é que foi o culto? Pô, foi beleza, foi bom a palavra. E o louvor? Hoje não foi muito bom não, o pastor hoje não está muito animado não. Eu vou viver assim, porque eu dependo de coisas externas, porque o Espírito Santo traz revelação àquilo que está dentro do meu coração. Mas o que ele está tendo liberdade de colocar dentro do teu coração? Porque eu falei aqui que Maria ouvia a palavra, mas a palavra não entrava em Maria. Porque o foco dela estava errado. Falei domingo isso. Ela estava valorizando outras coisas. Porque a proposta de Deus é o teu crescimento. A respeito de quê? Daquilo que Ele tem falado. Porque Ele tem falado há muitos anos. Por isso que Ele pegou a Bíblia do Gênesis. Se Deus fosse escrever tudo, porque tem coisas ali que não dá para tu entender claramente, porque se Deus fosse escrever tudo, é para o Espírito Santo te revelar, para você criar um nível de... Por isso que ali fora, por que o pessoal lá fora lê a Bíblia? Eu não entendo nada, porque não tem o Espírito de Deus ensinando para eles. E por que você pode aprender? Porque o Espírito Santo está no teu coração, para te levantar, para te ensinar, para te conduzir, que é isso aí, querido. Então, fazer o que Ele pede, mesmo que eu não goste. Isso é obediência. Vai lá, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, que tu vai ser perfeito. Faltava uma coisa só, irmão. Falou uma coisa só. Querido, vou te pedir uma coisa, cuidado para tu não ficar preso em uma coisa só nesse mundo. Pastor, isso é o mais difícil para mim, querido, mas cuidado, confronta isso. Porque talvez faltou uma coisa só.
Faltava uma coisa só para ele, ele se perdeu. Porque uma coisa só já é o suficiente para o inimigo pegar você e destruir tua vida. Que é uma coisa só, porque ele quer uma coisa só. Não precisa muito. Porque eu preciso dar espaço na totalidade para Deus. Porque o apóstolo Paulo deixou claro para a gente isso em Romanos capítulo de número 8, que ele diz: nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem o presente, nem o futuro, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, porque era uma decisão dele. Porque vão aparecer coisas para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todo dia, meu irmão. Todo dia o inferno trabalha contra a tua vida para te desanimar. Estou falando sobre perseverança no domingo aí. Todo dia. E ele vai parar? O dia que tu sair daqui, meu irmão. Então se prepara. Pastor, mas eu estava indo tão bem. O demo estava orquestrando lá contra a tua vida. Ele vai te perturbar para você desistir. Porque ele sabe que se você continuar, tua vida vai ser de vitória em vitória. Amém ou não amém? Profetiza aí, eu vou continuar. E a minha vida vai ser vitória em vitória. Eu vou contar vitória e vitória. Vitória e vitória. Porque o demo sempre vai mostrar para você o que você está vivendo. E não aquilo que Deus quer para você. Por isso ele não tem desejo nenhum que tu venha para a reunião. Ele não vem para reunião nenhuma. Fica em casa, rapaz. Não vem para reunião não. Porque aqui tem um ambiente. Eu sei que tem dia que não dá para a gente vir. Eu tenho que estar aqui todo dia mesmo. Então, para mim já está bom. Eu não tenho como ver culto online. Eu tenho que estar aqui. O inimigo quer tirar isso da nossa vida, querido. Então, se faltar manifestação de Deus como certeza, tudo que temos vivido não passa de religião. Se faltar manifestação de Deus como certeza, tudo que temos vivido não passa de religião. Porque ele falou, tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. Eu não sei quantos anos aquele homem tinha. A Bíblia fala que ele era jovem, mas já era rico. Ele já era jovem, mas já era rico. Então, o posicionamento dele de criança a respeito de Deus trouxe tudo o que ele tinha, mas não trouxe salvação. Porque ele viveu religião, mas não trouxe salvação para a vida dele. Porque faltava o mais importante. Porque nenhum dinheiro desse mundo compra aquilo que Deus tem para dar para a gente na eternidade. E nem vale a pena, vai ficar tudo por aí. Se o Zé Maria chegar aí, tudo que tu tem fica por aí para os outros. É isso aí mesmo, meu. Que ninguém sabe qual hora que o Zé Maria chega. Ele chega e leva. Mas espera aí, o que eu produzi para a eternidade? Ele estava cheio de coisas, mas não tinha o principal, que era a salvação. Então, o inimigo respeita quem usa a fé. Quem o inimigo respeita? Quem usa a fé. Se tiver fé, tem respeito do plano espiritual. Por isso que eu tenho o maior papel, o maior desejo, sabe, querido? Eu venho para cada reunião aqui com o maior desejo de colocar você. Eu coloquei o título dessa chamada da igreja de Rompendo pela Fé. Porque eu creio tremendamente nisso. Se eu encher teu coração de fé, a tua vida é transformada, que tu vai se santificar, tu vai se separar para Deus. Porque é isso aí. Então, Marcos capítulo 9, Marcos 9. Marcos 9. Amém? Verso 14. Não se distrai não que o texto é grandão, tá? Marcos 9, 14. Amém ou não amém? Acharam aí? Amém? Então diz assim, 14. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, os discípulos observaram a grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomado de surpresa, correu para onde ele estava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e inquiriu que discutir com eles. Contudo, um homem no meio da multidão suplicou-lhe: mestre, trouxe-te meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este
toma e joga no chão. Então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Roguei ao teu discípulo que expulsasse o tal espírito, mas eles não conseguiram. Ademostrou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando vos suportarei? Trazei-me a mim. E logo trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou o pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo? O pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo o povo que estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais tornes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando, levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, os seus discípulos consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? Jesus lhe advertiu: essa espécie de demônio só é expelida com oração e jejum. Essa espécie de demônio só é expelida. Então, querido, deixa eu abrir aqui um leque para você, que o mundo espiritual tem um combate. E esse combate é de fé. O mundo espiritual tem um combate, o mundo espiritual tem uma resistência. E os demônios e os discípulos de Jesus, cheios de fé, perderam para um demônio, porque era uma outra ação do inimigo. Então, não é só ter fé, é construir uma fé sólida, porque a opressão do inimigo vai se levantar contra a tua vida. E se tu não estiver posicionado em fé, você vai perder como os discípulos perderam. A sorte deles é que Jesus estava ali. E se não fosse Jesus, tivesse uma fé convicta, firme, o inimigo, porque toda a resistência do inimigo é para fazer isso contigo, colocar dúvida no teu coração. Toda resistência, pastor, tem resistência, querido. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles falaram para ele: vou jogar na fornalha de fogo. Eles perseveraram, falou: não, pode jogar, se Deus não livrar, livrou, se não livrou, não, vamos nos dobrar. Por quê? Porque do lado de lá tem resistência, do lado de cá não tem? Oi? Você está ouvindo ou não? Tem resistência lá, tem que ter aqui também. Jesus disse, o apóstolo Pedro diz: resistir-lhe firmes na fé. Resistir-lhe firmes na fé. 1 Pedro capítulo 3, verso 8. 5, verso 8. O diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa estragar. Pelo que resistir-lhe firmes. Então o inimigo cria uma resistência, as pessoas já sabem, e não tem resistência nenhuma nelas. Porque quem vence a corrida é quem tem resistência. A igreja está muito fraca, superficial, só dependendo dos outros, não constrói uma fé sólida, porque tem resistência do lado de lá. Então a gente tem que ir daqui para cá. Mas a questão é que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém ou não amém? Declara assim comigo: toda resistência do inimigo não pode me resistir, porque eu tenho a verdade de Deus na minha vida. E Jesus falou: vos darei a chave do reino de Deus. Se estiver ligado na terra, será ligado nos céus. Então o meu posicionamento como crente aqui na terra faz uma diferença muito grande. Porque se começou a resistência, então, glória a Deus, querido, porque você também está posicionado. Amém? Então, o posicionamento do cristianismo tem um poder muito grande aqui na terra. Não é por isso simplesmente: eu venho à igreja agora para ouvir verdade. Não, querido, você não vem para cá para isso, não. Você vem para cá para absorver verdades. Amém? Se fosse só para ouvir, você ficava em casa. Falta isso aí. Tem palavra todo lado aí no YouTube agora. Tem algumas que não leva a lugar nenhum, né? Só leva ao fracasso. Mas tem muita palavra por aí. Tem fé sobre milagre. Deus não chamou você para discutir sobre milagre. Deus chamou você para...
O demônio bateu de frente com eles. Sabe o que eles ficaram? Discutindo sobre milagre. Quando Jesus chegou, eles estavam todos alvoroçados. Pô, mas por que isso? Não puderam curar. Aí o pai do menino falou, trouxe os teus discípulos aí, e eles não puderam curar. Querido, Deus não está querendo que tu discuta sobre milagre, Deus está querendo que tu haja em fé. Amém ou não amém? Fala comigo, é para mim agir em fé. Agora, o que aconteceu com eles? O que acontece com um montão? Quando o inimigo traz resistência, ele desiste. Irmão, se o inimigo trouxer resistência, chegou a hora de você também produzir resistência. Pastor, ele está me resistindo, então resiste a ele também, irmão. Amém? Que a tua boca tenha uma palavra profética, cala a tua boca em fé. Porque falta de fé, as pessoas vão continuar vivendo as mesmas coisas. Por falta de fé, as pessoas vão continuar vivendo as mesmas coisas. Passa aí no dedo aí, isso. Por falta de fé, as pessoas vão ficar vivendo a mesma coisa. Os discípulos levaram para quem? Para quem tinha fé. Só que ele também não tinha fé. Então, por falta de fé, as pessoas vão continuar. Os discípulos que tinham fé, deixou o demônio roubar a fé deles por causa da resistência. Irmão, oposição do diabo não é para você perder, é para você crescer. Pastor, mas o diabo, Deus está permitindo? Sim, que é para você crescer. Porque os demônios que estão te opondo agora, amanhã vão ser plateia daquilo que Deus vai fazer na tua vida, amém? Pastor, estou passando uma luta, graças a Deus, querido. Aquilo que você está passando hoje, amanhã vai virar tapete debaixo dos seus pés. Amém ou não amém? Porque ainda que você tiver que subir no telhado para descer perto de Jesus, você tem capacidade e a tua fé te dá essa condição de vencer os obstáculos. Porque fé é para a gente vencer os obstáculos. Pastor, o senhor não tem nenhum? Gasta 5 minutos comigo ali que tu sai correndo chorando. Eu estou de pé, animado, firme nas promessas do Senhor. Amém? Vamos embora. Eu quero que você tome a mim como modelo. Eu e ela, nós estamos aqui para ser modelo nesse lugar. Modelo de fé. E nós somos para você. Se você tem que agarrar alguma fé, agarra na nossa. Não usa a minha fé não. Cresce através da nossa. Mas olha para a nossa vida e vê o que a gente está vivendo. E a gente está de pé até hoje aqui. Hoje eu falei para Deus, Senhor, 14 anos só luta. Como é que vai acabar isso? 14 anos só combate. Quando eu me levanto de um bombardeio, vem outro. Aí eu estou de pé, né, irmão? Kickbox, tudo quanto é arte marcial. Já tem que estar pronto. Segura, peão, segura. Já vem o outro aí. Já vem. E Deus confia em mim. Porque não haverá provação além da que você possa suportar. Porque vindo também a provação, vem com ele o escape. Amém? O escape é para você permanecer. Nada que vier vai te derrubar. Tem a semente. Cara, eu estou desde domingo pregando com alegria nesse lugar. Eu fico feliz pela tua vida, amém? Não tem barreira nenhuma para a palavra de Deus. Bem que a irmã Kátia profetizou no monte isso para a gente. A irmã Kátia falou, Deus está mandando te dizer que a partir de hoje, você está perdendo os montes que está tendo aí na igreja, hein, irmão? Vou te falar, hein? A irmã Kátia falou para mim, a partir de hoje Deus está dizendo que está liberada a palavra do Senhor no coração das ovelhas do rebanho. Eu estou desde domingo, cara, que liberdade para pregar a palavra. Eu estou vendo a palavra entrando dentro de vocês de uma tal forma. Glória a Deus, porque você veio a esse lugar, amém? A gente na célula também foi forte, sabe? Amém, querido? Então, o testemunho das pessoas ao meu redor determina como anda a minha fé. O testemunho das pessoas. Pastor, eu tenho que depender disso? Querido, sim. Como as pessoas ao teu redor têm visto a tua fé? Porque às vezes a gente não olha, não faz essa comparação. Que o mesmo desespero que as pessoas vivem aí fora, a gente vive. Porque sabe qual foi o testemunho deles? Trouxemos aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus ficou como? Você viu Jesus falando com eles ali, né? Ó, geração incrédula. Porque a oposição do inimigo é para te impedir de andar por fé. Toda oposição que o inimigo trouxer contra a tua vida é para tirar você da rota da fé. Fala comigo, miserável. Pastor, estou triste. É o demo querendo tirar você da rota da fé. Ah, eu estou. É o demo. Então saiba que é o demo.
Porque ele sabe que se tu continuar andando por fé, ele perdeu a tua vida por completo. Ele perdeu todas as áreas da tua vida. Ele perdeu tua família. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus se cumpre em quem anda por fé, meu irmão. Fala comigo assim, animado, fala: a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, porque eu ando por fé em todas as áreas. Dá esse recado para o mundo espiritual. Oh, aleluia! É isso que Deus quer. Mas eu estou vivendo isso ou aquilo. Vai parar de viver, meu irmão. Amém ou não amém? Como Lázaro canta: a minha vida é do Mestre. Declara aí: a minha vida é do Mestre. Ele me salvou, entregou a vida dele pela minha, me reconciliou. Eu tenho promessa em andamento, meu irmão. Tua família todinha vai estar aos pés do Senhor, porque tem uma palavra para isso, meu irmão. Aleluia! Então, agir com incredulidade desagrada a Deus, porque é o propósito do inimigo. Agir, tu vê que Jesus ficou chateado, porque falou para eles: ó, geração incrédula. Quando deram o relatório, Jesus falou para ele: ó, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Desagradou Jesus. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando eu ando, mas eu já tive fé. A questão é que eles já tiveram fé e deixaram o diabo se opor a eles, e por causa de oposição do diabo, começaram a andar por incredulidade. Querido, desculpa, se você abandonar a tua fé por causa de oposição do diabo, você está dando ouvido à voz do diabo. Então, se você começar a enfraquecer na tua decisão que você tomou ontem de andar por fé, porque entregar a vida para Jesus é andar por fé. O justo viverá por fé. Fé não é uma mensagem, é um estilo de vida. Então, se você abrir mão de andar por fé, é sinal que o que o diabo está fazendo na tua vida está dando certo. E isso desagrada a Deus. Por quê? Porque o diabo vai ter autoridade para quebrar a tua vida, quebrar a tua família. Você está me ouvindo aqui? Tem alguém aqui nessa noite? É isso aí. Então, deixa eu te falar de 3 atitudes. 3 atitudes da mudança. Pois para Deus tudo é possível, amém? Então 3 atitudes. O que falta não é Deus querendo resolver, mas o que falta é gente para tomar atitude para Deus resolver. Então Deus enche teu coração de fé, aí você toma atitude no teu dia a dia e o milagre acontece. Então a primeira delas é essa aí, ó. 3 atitudes para a mudança. Primeira, trazer o problema para perto de Jesus. Trazer o problema para perto de Jesus. Amém? Pastor, mas eu sou da igreja. Querido, vem com crença para cá. Traz com crença. Que a primeira coisa que Jesus perguntou a eles: o que estava acontecendo? Deus tem prazer de saber o que está acontecendo. Mas não é só Deus saber, é você usar a fé para trazer para perto de Jesus. Porque aquele pai podia voltar para casa novamente com o filho endemoniado, mas ele decidiu. Quando Jesus chegou, ele abandonou. Então, abandona a incredulidade e vai para perto de quem realmente pode fazer alguma coisa por você. Mas fulano foi incrédulo. Irmão, vai para perto de quem pode fazer alguma coisa por você. Porque é isso que Jesus deixou claro aqui. Traz para mim. Traz para perto de mim. Porque você não tem que trazer para mim, pastor Marcelo, pastora Mary, para ninguém. Você tem que trazer para Jesus. Eu posso ser canal de Jesus na tua vida. Amém ou não amém? Amém? Porque Jesus diz lá, e Jesus disse: trazei-me a mim. E logo trouxeram. E logo trouxeram. Peguei uma outra versão e disse: e logo trouxeram. Nem demoraram muito, porque eles entenderam. E assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Começou a rolar. Você vê, querido, que esse bicho é tão pilantra que Jesus ali, ele fazendo graça. Quando Jesus falou: traz para perto de mim, ele teve a última tentativa dele. Porque a manifestação do inimigo coloca incredulidade no coração de um montão de gente.
Eu já orei por pessoas de passar a noite toda o demônio falando: não saio, não vou sair. Agora eu estou fazendo o seguinte: eu oro por uma enfermidade, a pessoa vai, está doendo ainda, volta, sai enfermidade, tá ainda, sai, e passou. Porque às vezes a gente acha: não, eu só falei. Querido, você tem que mostrar que você crê realmente. Quem se conforma que as coisas continuam é porque não está crendo verdadeiramente. Porque Deus nos deu autoridade para expelir demônio, para curar enfermo. Deus nos deu autoridade para isso. Amém? Mas aí o inimigo fala assim: mas como é que você está passando essa luta? Eu estou, querido. Eu estou passando essa luta, mas eu continuo orando e curando enfermo. Eu continuo orando e expulsando o demônio. Porque eu não vivo pela minha luta, eu vivo pela minha crença. Porque a ação do inimigo é para produzir dúvida. Ele usa o que tiver para roubar a fé. Tu vê, até de Jesus ele tentou. Quando Jesus mandou trazer o menino, ele pulou na hora e rolou no chão. Aí Jesus ficou olhando e perguntou: pai, porque, querido, ovelha, quanto menos confiança você der ao que o diabo faz, é um favor que você faz à tua fé. A questão é que tem muita gente que fica dando muita ênfase àquilo que o diabo está fazendo. Pastor, mas o demônio está me perseguindo. Beleza, querido, persegue ele agora também. O menino rolou no chão na frente de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Deixou o menino rolando lá e perguntou para o pai do menino: quanto tempo ele passa por isso? Jesus não tem nem confiança. Fala comigo assim: eu preciso parar de dar confiança àquilo que o diabo está fazendo. Oi? Alguém está me ouvindo aqui ou não? Pastor, mas eu não aguento. Aí, tem que aguentar. Porque se o inimigo tiver liberdade para agir, fará tudo para destruir. Então, se o inimigo tiver liberdade para agir, ele fará tudo para prejudicar. Quanto tempo acontece isso? O pai do menino, desde criança, joga no fogo, joga na água. Pensa uma criança, desde criancinha, joga no fogo, joga na água. Não podia ver um fogo que o demônio jogava ele. Não tinha uma água, o demônio jogava. Como que pode? Desde criança. Há muito tempo que acontecia isso. Em segundo lugar, então, levante-se contra as ações do inimigo. Em segundo lugar, levante-se contra as ações do inimigo. Querido, Deus coloca fé no teu coração para você se levantar. Ah, Deus faz por mim. Deus já fez, irmão. Te deu a liberdade de você encher teu coração de fé. Então, quanto mais fé houver no teu coração, mais pronto para combater o teu dia a dia você vai estar. Porque você vai ter uma palavra de fé nos teus lábios. O inimigo não quer que você tenha uma palavra de fé no teu lábio. Mas ele está aí, pastor? Está. De repente está até aí nos ouvindo. Ele não gosta do que eu falo e eu vou continuar falando. Não quero nem saber. Quando eu estiver aqui velhinho com vida, Deus me permitiu, eu vou estar subindo aqui falando. O inimigo não presta, Deus é bom, o inimigo não presta. Até o dia que Deus me recolher, eu vou falar. Então, diz o verso assim. E Jesus diz, eu peguei numa outra versão, e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Tinha fé ou incredulidade? O que ele tinha? Ele nem sabia o que ele tinha. Mas ele pediu: Senhor, desde criança acontece isso com meu filho. Joga no fogo, joga na água. Se tu pode me ajudar, ajuda. Jesus falou: se tu podes crer. Então Jesus está falando para você: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Se tu podes crer, pastor, eu creio que minha família vai ser transformada. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Eu creio que vai acontecer. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Mas a questão é que às vezes, querido, você diz que crê, mas está igual o pai do menino, olhando o obstáculo. Porque ele estava 38 anos olhando e vendo o filho passando por aquilo. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Querido, eu sei sim. Eu sei que não é fácil usar a fé quando você está passando isso. Mas é a hora de usar a fé. É isso.
É isso que nos faz vencer. Porque o pai convivia, olha só, coisa séria. O pai convivia há muito tempo com essa situação, mesmo sabendo que era espiritual. Quando ele trouxe para Jesus, ele falou: tem um demônio oprimindo meu filho. Ele sabia que era um demônio. Mas peraí, não fazia nada. Sabe por quê? Porque ele foi paralisado pela oposição do demônio. Porque ele sabia onde estava a cura. Ele sabia que era Jesus. Ele foi até os discípulos. Ele não estava indo em lugares errados, não. Ele estava indo no lugar certo. Só que não tinha crença para isso. Porque às vezes falta crença. Quem está me ouvindo aqui nessa noite, querido? Está dando para animar a palavra? Sim ou não? Que falta crença. Ele convivia com isso. Então, se eu estou convivendo com algo que eu sei que é o mal, está errado, querido. Eu tenho que me levantar contra isso, usar. Ah, mas eu não tenho fé. Então enche teu coração de fé para isso. Pastor, como é que enche meu coração de fé? Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Olha isso. Tem muito tempo que está convivendo. Quanto tempo tem isso? 38 anos. Joga no fogo, joga na água. Meu irmão, até que dia que o diabo vai fazer o que quer com a tua vida? Oi? Até que dia o diabo vai fazer o que quer com a tua família? Até que dia? Mas eu já sei que é espiritual. Alô? Então se levanta, meu irmão. Usa a fé. Rola com esse cara aí e vambora. Vai largar minha família, seu pilantra. Maldito. Taca fogo nele aí, Jesus. Pastor, vou ficar doidão. É isso mesmo. É melhor ser taxado de doidão do que ficar vendo o diabo oprimindo tua geração, tua família, tua vida e você não fazer nada. Aquilo que eu falei domingo, é o João teimoso. Está sempre pronto para tomar a próxima. Tem gente que tu fala com ele aí, meu irmão. Ih, pastor, isso mas já estou pronto para a próxima. Cacilda Black. Para de chamar a existência a luta na tua vida, meu. Usa a tua fé para combater. Amém? Porque enquanto não se levantar em fé, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Enquanto se levantar. Que é isso? Eu tenho que me levantar? Sim, senhor. Sim, senhora. Fé é para você usar. Porque eu botei aqui, ó, não é só pedir ajuda. Só pedir ajuda não é o suficiente. É preciso confrontar o que está no coração. Porque ele falou para Jesus: me ajuda. Aí ele falou: peraí, me ajuda a sair da minha incredulidade também. Então aprende a confrontar o que está dentro do teu coração. Reconhece que aquilo que você estava vivendo estava errado. Peraí, por que ele achava que tinha fé? Ele reconheceu que se ele tivesse fé, porque Jesus confrontou ele. Vem cá, tu tem fé, né? Tem. Quanto tempo está acontecendo isso? 38 anos. E ele, tenho fé não. E querido, todo mundo passa por provas, amém? E tentações, todo mundo. Mas a questão é se está permanecendo muito tempo. Se está prevalecendo contra a tua vida, contra a tua casa. É muito tempo. Porque às vezes não é prova, foi decisão errada que você tomou. Está cheio de gente tomando decisão errada. Aí está passando coisas fruto da decisão. Porque só saber sobre fé não muda as coisas. O que muda é agir em fé. Só saber, ele sabia sobre fé. Sabia quem era Jesus, sabia quem era Deus, sabia quem era o céu. Então, fé é para ser usada contra as ações do inimigo. Fala comigo, fé é para ser usada contra as ações do inimigo. Porque mentalidade errada produz atitude errada. Irmão, que o diabo mais vai falar para você que você é assim mesmo. Que é assim mesmo, teu casamento é assim mesmo, tua família é assim mesmo. Isso é assim mesmo. Ele vai falar isso para você. Isso está dentro do dicionário dele, da Bíblia dele, tá? Isso é assim mesmo, não tem jeito. Aí uma mentalidade errada produz atitude errada. Porque o inimigo não respeita o que você sabe, respeita o que você crê. Aí eu sei sobre fé, eu sei sobre achar na Bíblia, eu sei sobre... Tá, legal. Eu sei onde está Gênesis, onde está Apocalipse, assim, né? Mas quanto você crê no que está escrito aqui? Porque o inimigo não respeita quanto a gente sabe.
mas Ele respeita o quanto a gente crê. Em terceiro e último, repreenda a ação do inimigo com uma palavra de autoridade. O que Deus coloca? Deus faz de você autoridade com a palavra dele dentro do teu coração, porque Deus é autoridade nessa terra. Tudo é possível ao que crê, tudo é possível para Deus, todas as coisas é possível, porque Ele é a autoridade máxima. Então a verdade dele transbordando no teu coração faz de você uma pessoa de autoridade no mundo espiritual. Fala, eu sou uma pessoa de autoridade no mundo espiritual. Então usa essa autoridade no mundo espiritual e repreende a ação do inimigo com uma palavra de autoridade. Você já sabe que é o demo, pastor, é o demo, ó. Então rola com o demo hoje, irmão. O demo, ó, vai sair. Na versão da Bíblia King James diz assim: e Jesus, vendo que a multidão concorria, porque uma das coisas que atrapalha milagre é a multidão, sabia, querido? Porque aí chega gente cheia de incredulidade, e incredulidade atrapalha o mover de Deus. E tem que vir multidão, mas vir com crença, amém? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele. Então o demônio berrou, fala, berrou. Acho que é um bode, né? Bode é que berra. Aí, o demônio é um bode, hein? O demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou adormecido, a ponto de todos afirmarem, ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando na mão do menino, levantou e ele ficou de pé. O menino ficou de pé. Fala comigo, o menino ficou de pé. Sabe por quê? Uma palavra de autoridade. Uma palavra com autoridade. Uma palavra, porque eu posso ser autoridade, mas não ter uma palavra com autoridade. Porque eu posso ser autoridade e não usar. Porque tem um montão de gente que ora até assim, tampa a mão, igual no futebol, tampa assim, ó. Pra quê, meu irmão? Pro diabo não ver o que é que eu tô falando. Irmão, o diabo tem que escutar o que sai da tua boca. Uma palavra de autoridade. Porque está assim de autoridade, que nós já somos autoridade, amém ou não amém? Mas não temos uma palavra de autoridade. A gente briga com Deus, a gente briga com o pastor. Não, a culpa é do pastor, é da pastora. Vem aqui, bota dedo na cara de pastor, de pastora. Mas não dá uma palavra para o demo. O demo está enchendo a vida deles de mentira. E eles aceitando a mentira do demo, nadando nas mentiras do demo. Porque está assim, o demo gosta de autoridade sem palavra de autoridade. E está lá Sansão, preso, amarrado, rondando o moinho e divertindo os filisteus. Lá, traz Sansão para nos divertir. Sansão cego, amarrado e nos divertindo. Deus gosta de autoridade que não tem palavra de autoridade. O inimigo gosta. Porque Deus te deu autoridade para você usar. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vão por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus dividiu essa autoridade, poder. Essa palavra é dunamis, poder. Conosco. Eu tenho poder, fala, eu tenho poder para transformar o que eu tenho viver, o que eu estou vivendo. Fala, eu tenho poder para confrontar o que eu estou vivendo. Fala, eu tenho poder para repreender o que eu estou vivendo. E o diabo vai ter que me respeitar, porque eu vou dar uma palavra de autoridade e ele vai me respeitar. Oi? Alguém me ouvindo aqui nessa noite? Aleluia, eu sabia que Deus ia injetar um líquido verde na tua veia hoje, querido. Então, 3 coisas para a gente terminar a respeito de autoridade que a gente precisa saber. Primeiro, seja específico. Qual a primeira? Passa no dedo aí que não está passando não. Manda. Passa aí. Passou aqui. Então, primeira, seja específico. Jesus falou para ele: espírito mudo e surdo, larga esse jovem, aprende a bater de frente com o inimigo, com aquilo que você sabe que é ele que está fazendo. Você está me ouvindo ou não?
Pastor, é o inimigo que está fazendo, então bate de frente com ele. Jesus falou, espírito mudo e surdo. O que o pai do menino falou? Que ele não ouvia nem falava. Jesus falou o quê? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem. Então seja específico, porque quando você é específico, o inimigo sabe que ele foi descoberto. Quando você é específico, ele sabia e me descobriu. Que lembra que ele quer que as pessoas caminhem com dúvida? Em segundo lugar, dá uma ordem contra a ação do diabo e se mantenha firme. Porque a tua palavra de fé provoca oposição do outro lado. Porque Jesus falou, larga esse menino. Ele jogou o menino no chão violentamente, espumando de novo. Querido, a ação dele foi tão terrível que pensaram que o menino tinha morrido. Sabe para que é essas coisas? Esse é o circo dele. O diabo faz o circo dele para você abandonar a tua palavra de autoridade. Porque a Bíblia diz que eles pensaram que estava morto. Deixa que eu botei o verso ali, ó. Não botei não. Pensaram que ele estava morto. Falaram, morreu. Mas Jesus estava lá, firme, para levantar ele daquela situação. Então, não andamos pelo que o diabo apresenta, e sim pelo que acreditamos. Porque o diabo fez um circo lá. Apareceu lá a manifestação dele. Sabe para quê? Para Jesus abandonar a palavra que ele tinha dado. Então dá uma palavra de autoridade. Repreende aquilo que o diabo está fazendo. E mantenha firme até acontecer. Até você enxergar o milagre acontecendo. Porque o diabo sempre vai tentar mostrar que a tua fé não produz resultado. Rapaz, mas o bicho é tão descarado que ele fez isso com Jesus. O que me assusta é que ele fez isso com Jesus. O Filho de Deus, ele sabia quem Jesus era. Mas quando Jesus mandou ele sair, ele jogou o menino no chão e pensaram que o menino estava morto. Mas sabe para quê? Para Jesus abandonar a palavra de autoridade que ele tinha dado. Porque a autoridade é permanência. A autoridade é continuidade. Eu não posso abrir mão daquilo que eu disse. Eu falei por fé e ponto final. Vai ter que respeitar. Amém? Fala comigo, vai ter que respeitar. Que eu falei por fé. E em terceiro lugar, a autoridade é a capacidade de levantar as pessoas. A autoridade. Já está o terceiro já. É a capacidade de levantar as pessoas. Fala, eu tenho a autoridade para levantar as pessoas. Você pode chegar aqui nessa igreja numa quinta-feira dessa com alguém para ser liberto pela uma palavra de Deus. Você pode chegar aqui, ó, você tem autoridade em você. Você tem a capacidade de levantar as pessoas que estavam quase morto. Querido, olha só, vou te falar, vai ter gente lá fora que você acha que não tem mais jeito, que a morte é não ter jeito. Estava quase morto, Jesus levantou, pegou pessoas que têm autoridade, que é você, diz amém, tem a capacidade de mudar aquilo que parecia que não tinha jeito. Deus está marcando a tua vida hoje. Fala, eu tenho capacidade de mudar aquilo que parecia que não tinha jeito. Vai levantar pessoas. Pessoas vão se levantar. Pessoas vão ser transformadas pela tua vida. A tua casa, as pessoas vão se converter. As pessoas ao teu redor vão ser alcançadas. Porque você tem autoridade para levantar pessoas. Parecia que estava morto, mas não está morto não. Está faltando é gente de autoridade. E Deus tem levantado uma geração de pessoas com autoridade, meu irmão, que repreende o inimigo, que sustenta a crença, que coloca pessoas de pé. Porque a fé é provada naquilo que eu faço. Aleluia. Porque o exercício da fé é responsável pelo resultado. Fala comigo, o exercício da fé é responsável pelo resultado. Perguntaram para Jesus, Senhor, por que nós nos expulsamos? Jesus falou, porque essa caixa de demônios só sai por meio de jejum e oração. Quem ora e jejua exercita a sua fé. O exercício da fé está naquilo que eu faço pela fé. Então aquilo que eu faço pela fé, eu estou exercitando a minha fé. Porque eles tinham fé, mas não exercitaram, o demônio paralisou eles. Aí eu sou da igreja. Fé vem não é pelo que eu ouvi. O que eu ouvi já passou, botou fé ontem. Vamos embora, vamos ouvir de novo. Vamos encher o nosso coração. Pastor, isso aí, manda a verdade. Vamos bombardeando, vou bombardear de você de verdade. E você vai tendo
fé, vai enchendo fé. Estou bombardeando você de fé. E você, cheio de fé hoje. Graças a Deus. Porque quem quiser ter resultado de fé, tem que colocá-la em prática. Quer ter resultado da tua fé? Coloca em prática. Porque tudo é possível para Deus. Quando eu coloco a minha fé em prática, tudo é possível para Deus, então tudo é possível acontecer na minha vida. Fica de pé. Eu não sei o que você está vivendo nessa noite. A gente está nessa campanha. Não falta a semana que vem de novo, não. Não falta não, vem para cá. Vem para cá que eu estou cheio de verdade para falar para você sobre isso. Estou cheio de verdade para falar sobre isso. Cheio de verdade para encher teu coração. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei o que você está vivendo, mas Jesus levantou alguém da morte. Deus falou isso claramente para você. Deus disse isso claramente. Que aquilo que era impossível, que parecia impossível, você tem capacidade de transformar. Talvez você chegou aqui nessa noite com alguma impossibilidade na tua vida. Eu profetizo que amanhã, essa hora, Deus, você vai ter um testemunho de vitória para contar. Eu profetizo que essa noite a tua fé está levantando aquilo que parecia impossível. Desde criança, um sofrimento. Mas Deus nessa noite, fala comigo assim, de olhos fechados. Hoje é noite de transformação. Nessa noite, talvez tenha algo que desde criança, querido, está acontecendo, mas essa noite é noite de transformação. Sai daqui profetizando isso. Hoje é noite de liberdade. Hoje é noite de libertação, porque houve libertação. Essa campanha é campanha de libertação. Tudo é possível ao que crê. Para Deus tudo é possível. Declara. Inspiração a prosseguir.